Sabe aquela pergunta que não quer calar? Porque tem gente que parece que nasceu para ter sucesso com dinheiro, enquanto outras pessoas, não importa o quanto se esforcem, continuam sempre na mesma. Bom, a resposta talvez não esteja onde a gente imagina. Não é sobre esforço, mas sobre algo bem mais profundo. Pensamentos que rodam no nosso subconsciente e, no fim das contas, ditam as regras do jogo. Então a grande questão é essa. O que é que está no comando de verdade? Qual é o segredo? Porque parece que para algumas pessoas, mesmo com todo o suor, com todo o trabalho, a prosperidade simplesmente não vem. A fonte que a gente está analisando aqui traz uma analogia que é, sério, muito boa. Penso assim, cada um de nós tem um tipo de termostato financeiro. É como se fosse uma temperatura de dinheiro que a nossa mente subconsciente acha que é a normal. E o que acontece? Se o dinheiro começa a entrar demais e a temperatura sobe, o termostato liga e faz alguma coisa para baixar, para voltar para o nível de sempre. Enquanto esse termostato não for reajustado, a pessoa vai sempre voltar para essa mesma temperatura financeira, não importa o que aconteça. Ok, vamos começar a desvendar isso então. A primeira grande barreira, a primeira mentalidade que trava tudo, de acordo com essa análise, está ligada à forma como a gente enxerga a moralidade do dinheiro. E a chave para entender esse grande engano tá, bem, naquilo que a gente acredita. A fonte aqui faz um jogo de palavras bem interessante com a palavra em inglês para acreditar, que é believe. Dentro de believe existe a palavra lie, que significa mentira. A ideia é que muitas das nossas crenças mais fortes sobre dinheiro são, na verdade, mentiras que nos contaram e que a gente continua contando para nós mesmos. E são essas mentiras que nos prendem. E qual é a principal dessas mentiras? Essa aqui, ó. A ideia de que pobreza é sinônimo de pureza, de piedade, e que riqueza, por outro lado, é sinônimo de maldade. Essa é a crença que, segundo a análise, sabota a vida financeira de muita, mas muita gente. Então, aqui a gente vê o choque de mentalidades. De um lado, essa crença que muita gente carrega de que riqueza é algo ruim, ou, na melhor das hipóteses, neutro. E que o desejo de ter mais dinheiro é pura ganância. Do outro lado, a visão que a fonte apresenta é totalmente oposta. A riqueza é inerentemente boa. E o desejo por ela não é sobre ganância, mas sim sobre aumentar a capacidade de fazer o bem, de servir e ajudar mais pessoas. Beleza, entendido o primeiro ponto, vamos para o segundo mito que precisa ser derrubado. E esse tem a ver com o propósito do dinheiro. Para que ele serve de verdade? Para explicar isso, a fonte usa outra analogia ótima, a das 3 casas financeiras. Vamos começar com a primeira. Na casa das pessoas com mentalidade de pobreza, o fluxo do dinheiro é muito simples. Ele entra pela janela da renda e sai direto pela janela das despesas. Pimba! Entrou, saiu. O foco total é em pagar contas e consumir. Agora vamos para a casa da classe média. Aqui o caminho do dinheiro é um pouquinho diferente. A renda entra, mas em vez de ir direto para as despesas, ela primeiro passa pela compra de passivos. E o que são passivos? São coisas que tiram dinheiro do bolso. Pensa num carro financiado, eletrônicos parcelados. A renda entra para pagar as prestações e os juros desses passivos. E, finalmente, a casa dos ricos. De acordo com a análise, aqui a lógica é outra. O dinheiro entra e o primeiro destino dele são os ativos. Ativos são coisas que colocam mais dinheiro no bolso. E o que acontece? Esses ativos geram mais renda, que por sua vez compra mais ativos, que geram ainda mais renda. É um ciclo virtuoso, um ciclo de crescimento. Então, a grande virada de chave está aqui. É entender que o propósito principal do dinheiro não é gastar, é multiplicar. A fonte usa uma frase ótima para isso. Eu nunca gasto dinheiro mãe, eu só gasto dinheiro bebê. O que isso quer dizer? Que o capital principal, o dinheiro mãe, é intocável. Ele só serve para gerar filhotes, que são os rendimentos. E é só com esses rendimentos que se paga as contas e se consome. Isso tudo nos leva, então, à terceira e última mentalidade que a gente vai analisar hoje, a forma como se busca ganhar dinheiro. E aqui o contraste é gritante. De um lado, a mentalidade que mantém as pessoas presas, vender tempo por dinheiro. O problema? O tempo é limitado, ninguém tem mais de 24 horas no dia. Do outro lado, a mentalidade da riqueza, que busca criar valor e ativos. A renda aqui não está mais amarrada às horas trabalhadas, ela se desvincula do tempo. Olha só esse número, $81 mil. Parece um número aleatório, né? Mas ele conta uma história poderosa.
Esse foi o valor que a fonte dessa análise, um autor chamado Myron Golden, faturou no ano passado, com um livro que ele escreveu 20 anos atrás. 20 anos. Isso é o exemplo perfeito de um ativo gerando renda. O trabalho foi feito uma vez, lá atrás, e continua pagando dividendos até hoje. Ok, mas como fazer isso na prática? Como criar valor em vez de só vender tempo? Bom, as ideias são várias. Dá para criar propriedade intelectual, como livros ou cursos. Dá para adquirir ativos que geram renda, como imóveis. Ou encontrar uma maneira de agregar um valor imenso ao mundo, como fez a Martha Stewart, que transformou tarefas domésticas num império. O segredo é pegar uma habilidade e transformá-la em algo que possa ser vendido em escala, sem depender da presença física o tempo todo. E agora, para fechar, a gente chega no ponto que talvez seja o mais importante de toda essa conversa. Porque no fim das contas, não se trata apenas de ganho pessoal, mas sim do impacto que isso pode gerar através das gerações. E a reflexão final que a fonte nos deixa é essa que é realmente poderosa. Pode ser que a pessoa não tenha vindo de uma família rica, mas é fundamental garantir que uma família rica venha dessa pessoa. A ideia é essa: usar esses princípios não só para a própria vida, mas para construir um legado, para que as próximas gerações de uma família não precisem começar do zero. É uma provocação e tanto, né? Para a gente pensar no impacto que vai muito, muito além de nós mesmos.